E hoje nós vamos entender que para fortalecer os nossos laços em famílias, nós precisamos resgatar o laço mais importante, os nossos laços com Deus. Precisamos resgatar a nossa experiência e o nosso relacionamento com o Senhor. E tanto agora pela manhã como mais tarde, nós estaremos usando como base o texto que está lá em Josué, no capítulo 24. Eu quero já lhe convidar a abrir a sua Bíblia ou acessar a Bíblia aí no seu celular, caso você seja mais tecnológico, mas acessar aí Josué, capítulo 24. E agora pela manhã, nós vamos ler do verso 1 ao verso 16, ao verso 15, perdão, do verso 1 ao verso 15. E para que você possa acompanhar toda a nossa reflexão, eu vou lhe convidar para já se organizar para estar conosco à noite, porque à noite é que nós vamos ler do 16 em diante. Então, se você só vier pela manhã, você vai perder a metade da bênção, né? Então vai receber só a metade. Então esteja agora pela manhã e à noite também. Josué, capítulo 24, encerrando ali esse livro, Josué 24, e nós vamos ler do verso 1 ao verso 15. Pode ser que a sua versão, irmãos, esteja diferente. Embora tenha ali uma projetada, eu vou fazer o seguinte, ao invés de ler a minha, eu vou ler ali porque os irmãos podem acompanhar. Josué, capítulo 24, vamos ler do verso 1 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: Então Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém, convocou as autoridades, os líderes, os juízes e os oficiais de Israel, e eles compareceram diante de Deus. Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Há muito tempo, os seus antepassados, até mesmo Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam além do Eufrates e prestavam cultos a outros deuses. Eu, porém, tirei Abraão, seu pai, da terra que fica além do Eufrates, e o conduzi por toda a terra de Canaã, e lhe dei muitos descendentes. Dei-lhe Isaque, e a Isaque dei Jacó e Esaú. A Esaú tem como herança os montes de Seir, mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão, e feri o Egito com pragas, com as quais os castiguei. Depois tirei vocês de lá. Quando tirei os seus antepassados do Egito, vocês vieram para o mar, e os egípcios os perseguiram com os carros de guerra e cavaleiros até o Mar Vermelho. Os seus antepassados clamaram ao Senhor, e eu pus trevas entre vocês e os egípcios. Fiz voltar o mar sobre eles e encobri-los. Vocês viram com os seus próprios olhos o que eu fiz com os egípcios. Depois disso, vocês viveram no deserto por muito tempo. Eu os trouxe para a terra dos amorreus, que viviam a leste do Jordão. Eles lutaram contra vocês, mas eu os entreguei nas suas mãos. Eu os destruí diante de vocês, e vocês tomaram posse da terra deles. Quando Balaque, rei de Moabe, filho de Zippor, se preparava para lutar contra Israel, mandou buscar Balaão, filho de Beor, para lançar maldição sobre vocês. Eu, porém, não quis ouvir Balaão, de modo que ele os abençoou, vez após vez, e eu os livrei das mãos dele. Versículo 11. Depois vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó. Os cidadãos de Jericó lutaram contra vocês, assim como os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os hititas, os gigazeus, os heveus e os jebuseus. Mas eu os entreguei nas mãos de vocês. Eu enviei vespas para expulsá-los de diante de vocês, como fiz aos 2 reis amorreus. Não foram a espada e o arco que lhe deram a vitória. Foi assim que dei a vocês uma terra que não cultivaram e cidades que vocês não construíram. Vocês moram nelas e comem de vinhas e olivais que não plantaram. Versículo 14. Agora temam ao Senhor e sirvam-lhe com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito e sirvam ao Senhor. Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses a que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Eu, porém, e a minha família serviremos ao Senhor.
Amém. Que o Senhor possa aplicar a sua palavra ao nosso coração. É muito importante a gente entender, né, até mesmo o contexto desse livro de Josué. Foi por isso que eu fiz questão, inclusive, de ler desde o primeiro verso, para a gente resgatar um pouco da história do que Deus fez ali naquele povo, na construção, inclusive, desse povo. Porque Israel, quando sai do Egito, ainda não era um povo, ainda não era uma nação. Na verdade, era um grupo, né, de escravos que fugiam, mas ainda não tinham uma identidade, ainda muito ali miscigenados e misturados, inclusive com cultura e tantas outras coisas que viviam ali no Egito. É a partir desse momento, quando o povo entra no deserto e vivencia todos os milagres do Senhor, quando recebem da mão de Moisés os 10 mandamentos e todas as orientações contidas ali no Pentateuco, de como deveriam viver, de como é que deveriam ser as suas famílias, seus valores, aquilo que eles deveriam seguir. É a partir daqui que um povo, uma nação vai se constituindo. E Deus usou poderosamente ali Moisés, Arão, assim como Josué, em toda essa trajetória. E o texto, na verdade, de Josué é a narrativa do pós-deserto. Tudo aquilo que acontece depois que o povo entra na terra prometida. Moisés já não estava mais ali, e daí por isso que a gente conversou na sexta-feira sobre o legado. Josué carrega esse legado e começa a orientar o povo o que eles precisavam fazer. E foi um tempo de muitas guerras, porque na verdade aquela terra prometida, ela já estava inclusive ocupada. Foi justamente isso que nós lemos. Olha, vocês estão se alimentando, inclusive de coisas que vocês não plantaram, porque já estava plantado. E aí a gente vê como Deus é maravilhoso, né? Porque Ele não apenas promete, cumpre, mas faz infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Mas eles precisaram lutar com aqueles povos, né? Havia, na verdade, cidades e estados, muitos povos que viviam ali naquela região, alguns povos, inclusive, até armados já, estruturados para guerrear. E, na verdade, o povo de Israel não passava de ex-escravos que tinham ali migrado durante todo o período do deserto. E o texto de Josué, ele começa falando sobre isso, a preparação para entrar na terra. Depois ele começa a narrar as conquistas militares, que, como nós lemos, não tem a ver com a força e a ação do povo, mas muito mais a ação de Deus em favor do seu povo, a distribuição das terras entre as tribos, e aí a gente fica conhecendo exatamente como cada tribo ali recebeu uma porção de terra. E o texto final ali do capítulo 22 ao capítulo 24, que nós começamos a ler, Josué começa a fazer a sua despedida. Ele começa a anunciar ao povo que, olha, não esqueçam de tudo que a gente viveu até aqui, mas a partir de agora a gente vai viver um novo tempo, porque não mais eu estarei com vocês. A gente vai fazer agora um novo processo de transição. Mas há algo indispensável, algo essencial. Vocês precisam escolher a quem vocês vão servir. E aqui algo impactante, impressionante, que a gente precisa refletir, porque o povo tinha vivido experiências com Deus, haviam recebido maná do céu, haviam recebido o mantimento, o sustento, a proteção. É interessante porque quando a gente vai ler ali no texto bíblico, nem mesmo as vestes, as roupas, durante o deserto se desgastaram, né? Com certeza não eram roupas compradas hoje em dia, porque a gente compra e ali com alguns meses já se desgasta, né? Não usavam, acho que, nenhum aplicativo, nada da internet. A roupa, ela se manteve durante todo o tempo do deserto. Demonstrando o quê? O cuidado de Deus nas mínimas coisas. E quantas vezes a gente fica preocupado, né? Com mínimas coisas, com detalhes. E o nosso Deus é o Deus que se preocupa até com a roupa, com a manutenção ali do seu povo. Eles estavam entrando na terra. E aí vem justamente a palavra de Josué. E aí a primeira lição que eu queria guardar com vocês, irmãos, como família. Uma família fortalecida, ela começa com uma escolha. Uma família fortalecida começa com a decisão mais importante que eles podem tomar. E aqui não tem a ver com quem vou casar, embora essa é uma decisão muito importante. Não envolve qual escolha, né, eu vou fazer acerca da escola dos meus filhos, embora essa também é uma escolha importante.
Não é a escolha de qual igreja eu vou frequentar, embora essa também é uma escolha importante, mas é a escolha de qual Deus eu vou servir. Quem será o Senhor da nossa casa? Quem será o Senhor da nossa família? Não há decisão mais importante do que entendermos a quem nossa família irá servir. E é justamente essa decisão que Josué coloca diante do povo. Olha, não dá só para vocês fazerem parte desse povo. Na verdade, fazer parte do povo de Deus, do povo de Israel, passa necessariamente por escolher a quem vocês vão servir. E se a gente traduzisse essa expressão para nosso tempo hoje como igreja, a gente diria a mesma coisa. Não adianta só sermos membros da Primeira Igreja Batista de Aracaju. Não adianta só termos o nosso nome no rol de membros desta igreja. Até porque não é a lista do rol de membros que vai nos garantir a entrada no céu, né? Não é a mesma lista que carrega, não. Não se escandalizem por isso. Porque o que a palavra nos diz é que uma vez que nós temos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, é que nós temos a salvação garantida, tá? Então você pode participar desta igreja ou não, tá? Mas o mais importante é a escolha. Qual o Senhor que nós teremos na nossa casa, na nossa família? E é interessante porque o povo de Israel estava vivendo, como eu falei, num cenário de muitas guerras, né? Muitos povos que eles precisavam enfrentar. E uma coisa que a gente precisa entender é que, como família contemporânea hoje, nós também vivemos o cenário de muitas guerras. E eu não falo das guerras civis que nós temos ao redor do mundo, mas as guerras que nós enfrentamos e lutamos dentro das nossas casas e lá fora, diante de valores e desafios que nós temos na nossa sociedade. Eu não sei qual guerra você está enfrentando hoje na sua casa, mas nós continuamos enfrentando guerras, assim como o povo de Israel. Mas nós precisamos ter e podemos ter a mesma certeza, porque aquele povo, como eu falei, não era um exército treinado, eram na verdade ex-escravos que tinham passado por um deserto e só tinham uma certeza, não era nem a arma que carregava, mas a certeza do Deus que lutava por eles. E essa mesma certeza nós podemos carregar em meio às guerras que nós enfrentamos. Sejam guerras ligadas a enfermidades que você passa, sejam guerras diante dos desafios de relacionamentos dentro do próprio lar, sejam guerras ligadas a valores, né, tão relativizados que nós vivemos hoje como sociedade. Nós podemos confiar na mesma coisa. Nós temos um Deus que luta por nós, um Deus que vai à frente. Ontem, inclusive, eu lembrava para as famílias do texto de Zacarias, que fala que não é pela força, nem pela violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Eu não tenho dúvidas que você passa por guerras, mas uma coisa a gente precisa lembrar: Deus está por nós, Deus vai adiante de nós, e não é na violência, não precisa ser no grito, necessariamente é pelo Espírito que as guerras serão vencidas. Não do nosso tempo, não a nossa forma, mas sem dúvida nenhuma no tempo e a maneira de Deus. Precisamos estar firmados. E tem uma coisa muito importante para a gente entender, é que não existe campo neutro na guerra. Muito menos quando a gente fala sobre guerra espiritual. Não dá para estarmos em cima do muro. Não dá para sermos mornos, como diz a palavra lá em Apocalipse. Ou a gente está de um lado, ou a gente está do outro. Ou a gente guerreia junto com o Senhor, ou na verdade nós nos colocamos como inimigos do Senhor. E aqui é um desafio que nós temos, porque o que a sociedade nos prega é justamente o oposto. A sociedade cada vez mais tenta nos trazer para um campo de parcialidade, um campo de neutralidade. E na verdade isso não tem nada de bíblico. A Bíblia é muito clara ao deixar aqui escrito que ou nós estamos com o Senhor ou nós estamos contra Ele. Eu sei que é uma palavra forte, mas é o que nós precisamos pensar. Quem é o Senhor que está hoje liderando, conduzindo e sendo adorado em nossas casas, em nossas famílias? É certo que nós precisamos trabalhar,
é certo que nós precisamos de dinheiro, é certo que nós precisamos de relacionamentos com as pessoas à nossa volta, na nossa sociedade, mas nenhuma dessas coisas pode ocupar o lugar que é do Senhor na nossa casa, na nossa vida e na nossa família. E sabe quem é responsável por garantir isso? Eu e você. É por isso que não há um lugar de neutralidade nessa guerra. Estamos numa guerra, mas precisamos fazer uma escolha de quem será o nosso general. E aqui é importante entendermos justamente isso, que servir ao Senhor é uma decisão. Servir ao Senhor não é uma opção. Se nós o temos como Senhor, precisamos servi-lo com as nossas vidas, com os nossos bens, com a nossa família. Não dá para nos entregarmos numa letargia, numa paralisia espiritual. Também não dá para sermos omissos espiritualmente, senão nós perdemos a guerra. Se nós deixamos de viver aquilo que Deus tem para as nossas famílias. E às vezes o que nós vemos quando nós olhamos para a nossa casa é justamente isso. Algumas vezes, batalhas que são perdidas. E, claro, a gente pode até perder uma batalha, mas não perder a guerra. Mas muitas vezes a batalha é perdida porque nós entramos no movimento ali de nos omitirmos ou até mesmo de desobedecer aquilo que Deus já nos orientou. Por isso, nossa família, ela precisa fazer a escolha. Uma família fortalecida, com os laços fortalecidos, ela precisa tomar a decisão de servir ao Senhor. Mas uma segunda coisa que eu queria trazer também para vocês nesta manhã é que nós precisamos honrar a nossa história. Precisamos honrar a história do trabalhar de Deus em nossas vidas, em nossa família. E é por isso que eu fiz questão de ler do verso 1 ao verso 15, porque narra justamente aquilo que Deus fez. Muitas das coisas que nós lemos, eu sei que os irmãos já conhecem, mas nós precisamos estar constantemente lembrando daquilo que Deus já fez nas nossas vidas. E quantas vezes oramos, pedimos, Deus realiza um milagre, o tempo passa e até as promessas e compromissos que nós fizemos com Ele, nós vamos esquecendo. A gente, em alguns momentos de fé, buscamos, clamamos e dizemos: Senhor, se o Senhor responder, se o Senhor fizer, então eu farei isso e aquilo. E com o tempo, depois de respondidos, nós começamos a esquecer o que Deus fez por nós e começamos a abandonar as promessas que fizemos ao Senhor. Eu lembro, por exemplo, de Ana, né? Que ali pediu ao Senhor um filho e disse: olha, se o Senhor me der um varão, tá? Quando ele desmamar, ele vai servir ao Senhor no templo. E Ana cumpriu a promessa. Mas quantas vezes nós fazemos promessas, quantas vezes nós buscamos e esquecemos do Deus que ouve a nossa oração? É por isso que nós precisamos entender que Deus, Ele espera que nós venhamos a honrar a história do seu trabalhar em nossas vidas e em nossas famílias. E é importante a gente entender isso. Deus já está trabalhando na nossa história. Foi por isso que eu fiz questão até de compartilhar como foi que eu pisei a primeira vez aqui na Piba. Não foi a primeira vez que eu estive aqui como adolescente cantando no intercâmbio lá com a Igreja Batista do Farol. Mas a primeira vez que eu pisei aqui pregando, inclusive como pastor, né? E Deus já estava trabalhando na minha história e na história da minha família, que eu nem tinha ideia que passaria por esse espaço daqui. Deus, Ele já está trabalhando. Olhe para trás e perceba isso. Perceba o quanto Deus já tem feito. As pessoas que Ele já tem colocado no seu caminho. As orações que já foram respondidas. Aquilo que você já aprendeu, aquilo que você já viveu. Tudo isso faz parte da história do trabalhar de Deus na sua vida e na sua família, e nós precisamos guardar isso em mente. O Senhor sempre orientava isso para o povo, dizer: olha, passou pelo Rio Jordão, colhe ali 12 pedras, tá? Elas vão servir como um memorial para que vocês compartilhem para a próxima geração. Inclusive o povo andava com a Arca da Aliança, que era na verdade um espaço onde muitas das memórias do que Deus havia feito e ia fazendo, ia sendo guardado. E o povo acabou até perdendo a Arca da Aliança, assim como nós muitas vezes perdemos essas memórias do que Deus tem feito. Deus já está trabalhando na sua família. Pode ser até que você não esteja percebendo o agir,
mas Deus já está trabalhando na sua casa. Deus já está trabalhando nos relacionamentos. Deus já está trazendo para perto dele aqueles que ele ama e que é até mais importante para ele do que é para você. Talvez você pense que ninguém ama mais do que você. Deus ama essa pessoa muito mais do que você. E Ele tem um plano para ele, para ela, para a sua casa. Deus já está trabalhando. Nós precisamos apenas honrar essa história e precisamos responder com fidelidade aquilo que Deus já está fazendo. E uma maneira de responder com fidelidade e honrar a nossa história é não desistir dessa história. Porque o povo de Israel, em meio aos desafios, chegava em frente ao Mar Vermelho e não dava para passar. Chegava ali na frente do Rio Jordão, também não dava para passar. No meio do deserto, não tinha comida para comer. Eram muitos os desafios. E a ordem do Senhor sempre foi o quê? Continuem marchando, marchem, sigam à frente. Pode ser que vocês não saibam como o mar vai se abrir, mas uma coisa eu tenho certeza, eu vou abrir o mar. E talvez seja justamente a orientação do Senhor para você hoje. Olha, eu não sei como é que eu vou fazer, eu só vejo que tem um mar na minha frente. Se eu voltar, o exército egípcio me pega, e se eu seguir, eu me afogo. O que eu faço? E a palavra do Senhor é: marchem, né? Continuem a marchar, né? Dentro daquilo que a gente tem como realidade infantil, talvez você até continue a nadar, mas continue a marchar. Eu estou lutando por vocês, eu estou à frente. Por maior que seja o desafio hoje, na sua casa, na sua família, no seu casamento, não desista. Ainda que um mar precise ser aberto, nós servimos ao Deus que abre mar. Ainda que algo precise ser ressuscitado, nós somos servos de um Deus que traz vida, onde há apenas ali morte, né? Onde nós sabemos que muitas vezes parece impossível aos nossos olhos, mas o evangelista Lucas diz que não há nada impossível para o nosso Deus. Não desista de ninguém da sua casa, não desista do seu casamento. Deus é quem luta essa sua guerra. Ele é o Senhor e Ele vai à frente. E é por isso que nós precisamos lembrar, e é por isso que nós precisamos ter em mente aquilo que Deus já fez. Pois o Deus que fez ontem é o mesmo hoje e o será eternamente. E é por isso que é tão importante nós mantermos, nós alimentarmos essa memória espiritual, porque é justamente ela que vai fortalecer a nossa fé e a nossa identidade como família. E como nós temos sido abalados nisso, na nossa identidade como família, né? As novas gerações acabam não servindo e não conhecendo esse Deus, porque muitas vezes nós falhamos em testemunhar e honrar essa memória de fé e essa memória emocional. Nós começamos a nos perder, sabe, ali como as sementes que caem entre os espinhos, nós começamos a ter sufocado dentro de nós a verdade e a palavra por conta dos desafios da vida, mas nós precisamos nos manter firmes com essa memória espiritual de quem Deus é e do que Ele fez, para que isso possa ser transmitido para a futura geração. Isso envolve as escolhas que fazemos, os valores que nós alimentamos, as prioridades que nós damos na nossa vida, as conversas que nós temos dentro de casa, os programas que nós assistimos, as músicas que nós ouvimos. E a gente vive numa realidade, numa sociedade que relativiza, como se isso não fosse importante. Mas nós precisamos ter muito cuidado, porque é isso que vai fazer a diferença, inclusive, na identidade da nossa família como a família de Deus. Eu estava, inclusive, vendo recentemente uma postagem em que a pessoa dizia que, para uma família cristã, o lugar mais perigoso é o banco da frente do carro. Eu não sei se eu sabia disso, pastor Paulo, tá? Que o lugar mais perigoso é o banco da frente do carro. Você pode estar me perguntando, como assim, pastor? O que é que tem a ver o banco da frente do carro? E aí essa pessoa nessa postagem falava, olha, é no banco da frente do carro que as crianças lá atrás vão ouvir as conversas sobre os avós, sobre os irmãos da igreja, sobre o pastor. E seus filhos ouvem tudo aquilo que você diz. E eu sei que isso não é um problema aqui nessa igreja, que ninguém anda falando do pastor, né, dos líderes, mas é justamente no banco da frente
que vão vir as histórias, que vão vir as conversas, que vai inclusive talvez até fechar o coração do seu filho e da sua filha para o Senhor. Porque diante de algumas coisas que ele vai ouvir, ele vai dizer, olha, eu na verdade quero qualquer coisa na minha vida, menos servir a esse Deus aí. Qualquer lugar para estar, menos essa igreja. Porque essa igreja é tudo isso que meu pai e minha mãe dizem, então é melhor nem estar envolvido nisso. E aí é o perigo do banco da frente do carro. Então nós precisamos ter muito cuidado, tá? Sobre aquilo que nós nutrimos e alimentamos nas nossas conversas, nas nossas falas, porque é isso que vai nutrir ou desnutrir a fé da nossa família. Então nós precisamos escolher como famílias para termos laços fortalecidos, que Deus nós vamos servir e servirmos integralmente esse Deus. Mas precisamos também honrar a esse Deus, a essa história, aquilo que Ele está fazendo em nós e através de nós, para que a nossa casa esteja fortalecida. E por último, eu queria dizer que essa escolha e essa decisão de honrar ao Senhor exige e envolve necessariamente um compromisso. E eu digo isso porque no verso que nós lemos, ainda ali no verso 15, ele fala, olha, vocês agora precisam escolher. Inclusive Josué é bem direto, ó, escolham hoje, tá? O tempo da escolha é hoje, não é amanhã, não é depois, não é quando a gente concluir a faculdade, não é quando a gente casar, não é quando os filhos chegarem. A decisão das mudanças e das escolhas que nós precisamos fazer é hoje. Escolha hoje a quem vocês vão servir. E ele deixa muito claro, olha, quanto a mim, eu e a minha família, nós serviremos ao Senhor. E você, qual é a sua decisão? Hoje, qual a escolha que você faz? E essa escolha, ela exige um compromisso. Servir ao Senhor, meus irmãos, não é uma questão de emoção momentânea. Não é apenas levantarmos a mão ou colocarmos o nosso nome para participarmos de uma comissão, de um ministério, de uma equipe. Servir ao Senhor não tem a ver apenas com nós, como eu falei, participarmos de uma atividade de igreja. Servir ao Senhor envolve o compromisso de um estilo de vida diária. Deus quer ser o Senhor da sua vida, da sua família, todos os dias, em tudo aquilo que vocês fazem. É um compromisso real, é um compromisso integral, pleno. Deus não quer metade de você, Deus não quer parte de você, Deus não quer 10% dos seus recursos. Deus quer de você o todo, a integralidade, a entrega plena, porque isso significa tê-lo como Senhor da nossa casa, da nossa família. Ter o Senhor e o compromisso de servi-lo como Senhor das nossas casas, da nossa família, envolve a gente também viver uma fé que é visível. Você sabia que a gente pode ver a fé? Que a fé não é algo invisível, a fé é concreta, a fé é visível. A fé, quando ela está plena, a gente olha e a gente enxerga que aquela pessoa vive em fé, com fé. Eu diria até que a fé não apenas pode ser vista, mas eu acho que a fé às vezes tem até cheiro, né? Tem gente que diz que fé demais não cheira bem, mas é porque talvez não conheça a fé no Senhor Jesus. Porque a fé no Senhor, Ele fala que nós somos o perfume que perfuma o mundo, tá? Então a fé é algo que cheira e cheira bem, e que a gente precisa entender que precisa ser concreta, precisa ser viva, mas é também algo que precisa ser constante e ser alimentada, tá certo? Fé não é algo que eu alimento uma vez na semana. Imagina só você se nutrir somente uma vez na semana. Não dá. Não dá. Inclusive, esses dias nós temos comido muito bem, e minha esposa, inclusive, não que ela está comendo muito, mas ela está relembrando de muitas comidas de Aracaju, porque a gente mora em estados vizinhos, mas o tempero, o estilo de comida, a maneira como é feita, então toda vez que ela come, ela fica falando, amor, as memórias afetivas estão bem fortes, porque cada detalhe da comida é diferente. Mas não dá só para a gente se alimentar uma vez na semana. Não dá só para você vir no domingo, tá? E ter a sua fé abastecida. Alguns carros carregam
Eu vou até adaptar o termo, né? Tem um termo que a gente vê em alguns carros diante de outras igrejas que diz assim, domingo sem, e eu vou adaptar para culto, né? Domingo sem culto, semana sem graça. Não sei se vocês já viram aí em algumas comunidades algo do tipo. Na verdade, não é só o domingo, tá? Todos os dias. Se todos os dias não forem recheados, nutridos, com fé, com culto que nós prestamos ao Senhor, não só a semana não tem graça, mas a nossa família, ela não sobrevive. Por isso, o compromisso envolve isso. E o compromisso que nós precisamos assumir diante da nossa escolha envolve também, sabe o quê? A minha responsabilidade, a sua responsabilidade diante dessa decisão e desse compromisso. Eu queria dizer para você que cada membro da sua família, independente da idade, tem uma responsabilidade no serviço ao Senhor, tá? Não dá para deixar para a mulher a responsabilidade de trazer os meninos para a igreja, tá? Não dá para deixar só para a esposa a responsabilidade ali de ler a história bíblica, de fazer todo o movimento. E eu estou falando disso com muita tranquilidade por ser homem, por ser marido e por reconhecer, não conheço a realidade de vocês, mas olhando a realidade da minha igreja, de tantas que a gente passa, o quanto, infelizmente, os homens hoje têm negligenciado o seu papel de marido, de pai e de liderança espiritual da casa. Você, homem, tá, que está me ouvindo, tá? Ainda que abaixe até a cabeça, mas você está me ouvindo, tá? Nós somos o líder espiritual das nossas casas. Inclusive, nós é que seremos cobrados pelo Senhor por aquilo que nós temos feito ou deixado de fazer na nossa casa. A prioridade que nós temos dado. E não será o celular que vai nutrir a sua casa. A não ser que você use ele para acessar o aplicativo da Bíblia e ler para a sua casa. Mas não é isso que vai nutrir. Não basta apenas eu ser provedor e pagar as contas e sustentar. Mas se a gente fala sobre uma família fortalecida em Cristo, a gente precisa também cumprir o nosso papel, tá? De nutrir a nossa casa. E Paulo deixa muito claro isso lá quando escreve aos Efésios, que a sua esposa vai ser santificada através da sua ação para com a vida dela. Ela vai se sentir amada se você amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Isso envolve o cuidado e a responsabilidade com tudo aquilo que eu faço, que eu assisto, que eu olho, como eu trato as pessoas dentro e fora de casa. Então, todos nós temos uma responsabilidade em nossa casa. A esposa também tem a sua responsabilidade, e a Bíblia também traz isso, de estar junto ali com o marido, nessa missão de uma família fortalecida servindo ao Senhor. E a Bíblia também fala sobre os filhos. Aos filhos cabe honrar e obedecer ao Senhor. E se todos nós entendemos o nosso papel, a nossa responsabilidade, assumimos esse papel, ao invés de transferir, porque muitas vezes a gente até transfere para a igreja, né? Não, mas o ministério infantil não está fazendo a parte dele, né? Os meninos vêm e eu não vejo meus filhos contando histórias da Bíblia, falando textos, versículos bíblicos decorados. Deixa eu lhe falar que esse papel não é do ministério infantil. Esse papel é seu, na sua casa, com os filhos que Deus lhe deu como responsabilidade. A igreja é o espaço onde a gente vai apenas vivenciar essa comunhão, onde a gente vai compartilhar aquilo que nós nutrimos e aprendemos dentro de casa. Mas não dá para colocar sobre os pastores, a liderança, os ministérios, a responsabilidade que é minha e sua. E é por isso que eu digo que se nós escolhemos servir ao Senhor, nós envolve não apenas a nossa decisão, honrar a nossa história, aquilo que Deus está fazendo, mas também o compromisso, tá? O compromisso, inclusive, de resgatar a experiência da mesa. Eu falava isso ontem também para as famílias que estavam lá juntas, né? O quanto nós perdemos essa experiência. Cada um come no seu quarto, cada um come onde acha melhor, e nós estamos cada vez mais perdendo essa experiência de sermos família. E não tem como ter laços fortalecidos se a gente não vive uma experiência de comunhão, de unidade, de estarmos próximos. Nós temos todos os membros da família conectados, cada um conectado no seu celular, até as crianças, e nós estamos perdendo a conexão entre nós, os nossos laços como famílias. Precisamos rever aquilo que nós temos feito como família do Senhor. Estamos numa guerra, e essa guerra se vence juntos, vivendo aquilo que Deus tem
para nós. Essa é a nossa responsabilidade. Esse precisa ser o nosso compromisso. E eu creio que Deus tem muito para fazer na sua família, na sua casa. Eu creio no Senhor que já está trabalhando, como eu disse, fortalecendo e restaurando os laços. Mas eu queria que você pensasse, saísse dessa manhã pensando, olha, qual minha responsabilidade nisso que Deus está fazendo? Qual o meu compromisso que talvez eu não esteja assumindo plenamente dentro da minha casa? E você agora não precisa pensar no que o outro não está fazendo, porque a palavra do Senhor é para você e é hoje. O que eu não estou fazendo e que eu preciso assumir? A transformação e o trabalho que Deus quer fazer na sua casa e na sua família começa em você. E você não está só, porque o Espírito Santo está contigo e vai fazer aquilo que Deus tem prometido e preparado para a sua casa. A nossa palavra ela não termina aqui. Na verdade, nós teremos apenas uma pausa. Mas eu quero lhe convidar a mais tarde estar aqui para a gente poder conversar e entender aquilo que Deus ainda quer falar às nossas vidas. Mas eu queria também lhe desafiar nesse momento a oração. E eu queria lhe convidar, inclusive, a baixar a sua cabeça, tá? E perguntar justamente ao Senhor, Deus, qual é a minha responsabilidade hoje na minha casa? Onde é que eu tenho falhado? O que é que eu tenho deixado de fazer e que o Senhor espera que eu faça? Como é que eu tenho falhado no meu compromisso? Eu tenho sido o homem, o marido, o pai que o Senhor me chamou para ser. Eu tenho sido a esposa, a mulher, a mãe que Deus me chamou para ser. Eu tenho sido o filho, a filha que tem honrado ao Senhor através do meu relacionamento, da minha forma de falar e agir junto aos meus pais. Deus quer fortalecer laços. Deus já está trabalhando no fortalecimento dos laços da sua casa, mas Ele chama você, Ele convoca você para ser parte disso. E eu queria, diante dessa oração, lhe convidar a orar junto comigo. Eu quero orar pela sua família, eu quero orar pela sua casa. Eu queria lhe convidar a corajosamente apresentar a sua família ao Senhor. Eu não sei como é que Deus falou hoje a sua vida, eu não sei nem se isso é um costume de vocês aqui, mas eu queria, se você quiser apresentar a sua família ao Senhor, eu queria lhe convidar a colocar-se de pé, apresentando corajosamente ao Senhor. Olha, Senhor, eu quero apresentar o meu lar a Ti, eu quero apresentar a minha família a Ti. Eu tenho entendido do compromisso, da necessidade de assumir o meu papel, e eu quero sair daqui com os laços com o Senhor fortalecido, para que os laços da minha casa também sejam fortalecidos. Deus, nós queremos Te agradecer, Pai, porque a Tua palavra é poderosa, ela é viva, ela fala aos nossos corações. Nós queremos Te louvar, Senhor, por tanto amor e graça demonstrado sobre as nossas vidas, Senhor. Nós queremos Te louvar, Senhor, porque o Senhor já vem e já está trabalhando na nossa casa, Deus. Nós louvamos, Senhor, porque não existe caso perdido. Nós Te louvamos, Senhor, porque não existe relacionamento que não seja possível de ser restaurado por Ti, ó Pai. E nós queremos apresentar cada família aqui que está se colocando diante do Senhor. Cada pai, cada mãe, cada marido, cada esposa, cada filho, cada avó, cada sogra, sogro, genro, nora, neto, Deus, que o Senhor possa fortalecer os nossos laços, mas que acima de tudo o Senhor possa fortalecer o nosso relacionamento e o nosso compromisso contigo, Deus. Que o Senhor seja o Senhor da nossa casa, que o Senhor seja o Senhor das nossas famílias, Pai, que possamos depositar a nossa vida e tudo aquilo que nós somos e temos diante de Ti, para que o Senhor possa guerrear por nós, Pai. Nós vivemos batalhas que são difíceis, lutas que muitas vezes nós não nos sentimos capazes, ou até estamos nos sentidos fracos para lutar, mas nós cremos num Deus que trabalha em favor daqueles que em Ti esperam, Pai. Nós cremos num Deus que faz infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, e é por isso que nós consagramos as nossas famílias a Ti, e nós clamamos, Senhor, que possamos ser
transformados por Ti, que possamos assumir o nosso compromisso à luz da Tua palavra e possamos ver a Tua transformação, que nossa família seja abençoada para abençoar as famílias às nossas voltas, Deus. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus seja louvado, que Deus abençoe ricamente a sua família. E como eu falei, chegamos só na metade da bênção. E eu acredito que você não vai perder a outra metade. Então a gente espera você mais tarde para darmos continuidade ao texto de Josué 24 e aquilo que Deus quer falar às nossas vidas. Deus abençoe.